Então hoje a gente está aqui para falar sobre API. Para que serve, como que usa, como que funciona para um QA utilizar uma API, quando que a gente está utilizando essa API, onde que ela existe no sistema, o que significa, como a API funciona, tá? Então eu vou tentar trazer todas essas informações para a gente, para vocês conseguirem entender de uma vez por todas o que significa uma API, tá bom? Eu vou tentar até trazer uns exemplos aqui para ficar mais fácil. E aí, time, tudo bom? Aqui quem fala é o Mene, e como vocês podem ver, a gente tá aqui de cara nova, né? Mudamos uns pouquinho aqui no nosso layout, e a gente tá tentando deixar uma coisinha mais bonita, mais fácil de trabalhar no setup, e inclusive é por isso que talvez vocês estejam vendo as diferenças, né? Agora eu tô com barba, tudo. Agora, por um bom tempo, nós vamos continuar aqui com esse cenário, viu, galera? Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que a melhor forma da gente começar é falando qual o significado de API. Então, API significa Application Programming Interface, o que na tradução literal significa interface de programação de aplicação. É um nomezinho chato, ninguém usa, tá? Normalmente a gente vai utilizar API aí quando a gente está se referindo a um sistema, né, que tem uma API. E só para deixar claro, nós vamos falar somente sobre APIs REST, tá bom? Vocês não precisam necessariamente ainda saber o que significa, porém saibam que existem vários tipos de API. API é um tema muito abrangente, tá? Só que, para eu deixar um pouco mais focado esse vídeo e também atacar a maioria das empresas, né, porque grande parte das empresas usa API REST hoje em dia, acredito que é mais fácil. Depois, se vocês tiverem interesse, a gente pode sim conversar sobre outros tipos de API, né? Então, por exemplo, falar sobre SOAP, falar sobre gRPC ou gRPC, uma API gRPC, e aí vocês podem deixar isso nos comentários, a gente com certeza vai fazer um vídeo sobre isso. Então, é isso aí, pessoal, deixa suas dúvidas aí no comentário e os temas que vocês querem que eu aborde. Continuando. Então, para que uma API serve, né? Agora que a gente já falou sobre o nome dela, para que ela serve? A API nada mais, nada menos é uma interface entre sistemas. Então, o que é uma interface, Manny? Uma interface é quando a gente tem uma conexão. Então, por exemplo, o front-end, certo? Então a gente está trabalhando com o front-end aí de uma aplicação. Esse front-end ele vai se comunicar direto com a API. A API ela é uma forma de se comunicar não somente com o front-end, mas para qualquer outra aplicação que esteja utilizando essa API, e ela serve para conversar com o back-end da aplicação e o banco de dados. Então, por exemplo, quando nós estamos postando uma foto no Instagram, no Facebook, nós estamos utilizando pelo front-end, né, do Facebook, então a gente vê aquela carinha lá do Facebook. Quando a gente clica ao postar, tudo que a gente enviou naquele post, então, por exemplo, a gente pode ser uma foto, pode ser um texto, tudo que a gente colocou naquele post, ele diretamente atinge uma API. E essa API, o que ela vai fazer? Ela vai pegar essa informação que o front-end fez e vai guardar no banco de dados, tá? Obviamente, ela tem ainda toda a conexão com o back-end da aplicação, tá? Não é como se a API fizesse sozinha, mas ela tem esse back-end e ele vai tratar ali diretamente com o banco de dados, tá? Isso mais ou menos o que acontece, tá? É de uma forma bem simplificada. Eu fiz até um fluxograma aqui para vocês conseguirem compreender um pouquinho mais fácil. Então vamos para esse fluxograma aí, galera. Então, pessoal, eu acredito que vocês estejam conseguindo ver aqui, tá? Eu vou tentar diminuir essa barrinha aqui para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Então, o que a gente tem aqui? Eu fiz uma representação aqui muito, muito simples para vocês conseguirem entender, tá? O que ela significa? Hoje, nós temos a API e essa API, como vocês podem ver, ela que faz a conexão entre o front-end e o banco de dados, tá? Isso daqui não necessariamente é verdade. Essa API ela pode estar sendo utilizada por outras 1000 coisas, tá? Ela pode estar sendo utilizada, eu vou até aumentar aqui o tamanho dela, porque ela é o chefe da parada que a gente está falando. Então a API ela pode ser utilizada até mesmo, né? Se a gente quiser falar aqui, se a gente quiser mencionar, pode ser utilizada por outras APIs, tá? Então, por exemplo, aqui, ela pode sim ser utilizada por outras APIs. Deixa eu fazer o link aqui. Perfeito. Ela pode ser utilizada por outras APIs, não tem problema. O que a API faz é fazer o link do banco de dados com outras aplicações. No caso aqui, como a gente já viu, ela pode
esse link ele pode ser feito por outra API ou também pelo front-end. E por que isso existe, tá, galera? As APIs REST, elas foram criadas, né? No caso, as APIs, elas foram criadas para facilitar a troca de informações entre aplicações, ok? Então, por exemplo, nós temos um front-end. O front-end, ele não precisa entender o que está acontecendo no back-end. O front-end, ele não precisa entender como que é postado, né? Como que ele guarda as informações, como que ele busca as informações. Então, o front-end, ele conversa com a API e a API traz todas as informações que o front-end está precisando, certo? Então, não é somente para uma organização, né? Isso também ajuda nas responsabilidades dos sistemas, né? Então, se a gente for ver o sistema front-end ali, né, a cara do nosso site, toda a parte visual do nosso site, ele tem uma responsabilidade. Essa responsabilidade é totalmente visual. O front-end, ele não quer saber as regras. Ele não quer saber as regras de, por exemplo, quando você vai buscar seu extrato no banco. Ele não quer saber o que entrou, o que saiu. Ele só quer te mostrar. Ele vai te mostrar cada uma das linhas. E quem que vai te retornar isso? A API. Então, é isso que a API faz. Tá bom, galera? Então, como vocês podem ver, o front-end aqui, por exemplo, ele vai fazer uma requisição aqui na API e com essa requisição na API, a API vai trabalhar para trazer as informações do banco de dados. Então, por exemplo, como eu comentei no extrato, né, ela vai trazer as informações do banco de dados, a API vai pegar e vai enviar de volta para o front-end, tá? Então, o que o front-end faz? Ele só pede e envia coisas para a API. O que a API vai fazer não importa para ele, tá? Obviamente, ela vai estar esperando coisas por questão de como o sistema funciona, porém, isso é transparente para o front-end. A API ela faz todo esse encapsulamento. Além disso, isso ajuda muito porque eu posso construir a API de qualquer linguagem possível. Toda linguagem que você consegue fazer uma API, você vai estar conseguindo fazer essa interface, né, de sistemas. Então, por exemplo, eu posso construir uma API em Java, em Ruby, em Python, em JavaScript, qualquer linguagem aí que a gente... PHP... qualquer linguagem que venha na sua cabeça, pode pegar ela que dá para fazer sim uma API. Obviamente a gente tem frameworks e cada linguagem tem suas características, mas a API ela pode ser desenvolvida em qualquer linguagem. Isso é algo muito importante que vocês saibam. Por isso que ela é tão boa. Você pode desenvolvê-la no que você quiser. Ela pode ser desenvolvida em qualquer linguagem. Ela pode falar com outra API que foi desenvolvida em qualquer linguagem, tá? Então, isso é muito importante para vocês entenderem. Esse é outro motivo, né? E também tem toda a parte da segurança. Você consegue fazer com que o seu front-end, né, ele não tenha nada relacionado à segurança. Obviamente, ele tem coisas relacionadas à segurança, tá? Peraí que a cachorra tá latindo. Aí dificulta a vida. Peraí, galera. Vida de pai de pet não é fácil. Mas então, voltando. Então, toda essa conexão aí feita, a API ela pode se conectar com qualquer outro sistema, né? A API ela pode se conectar com o front-end, ela pode se conectar com outra API, independente da linguagem que ela foi desenvolvida, tá? Isso é muito importante. Para vocês entenderem, quando nós trabalhamos com APIs REST, né, que é o que a gente está conversando aqui, nós sempre retornamos um formato JSON. JSON é nada mais nada menos do que um tipo de arquivo de dados. Então você pode guardar N dados nessa informação no JSON. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer até um vídeo falando só sobre JSON. Acho que é muito válido. Nós utilizamos muito para trabalhar não só com parte de desenvolvimento, mas também com a parte de QA. Então é isso, a API, ela nada mais é nada menos, ela encapsula toda a parte do back-end que nós trabalhamos, tá? Ela faz toda essa conversa com outros sistemas, ela separa, não só isso, ela também ajuda a separar as responsabilidades por cada sistema, então a API faz uma coisa, o front-end faz outra. Dois 2000 anos depois. Mas então, resumindo, né, o que uma API faz, ela encapsula tudo que é relacionado ali à regra de negócios. Então,
tudo que você vai precisar ali do nosso banco de dados, do nosso back-end. Ela vai informar, ela vai se conectar com esses sistemas, como eu disse, independe do sistema que a gente está utilizando. E como vocês podem ver aqui, por exemplo, esse carinha aqui, ele pode estar, sei lá, desenvolvido em... Esse carinha aqui, ele pode estar desenvolvido aqui, sei lá, em Java, né? Então deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Ele pode estar desenvolvido em Java. E o nosso outro amigo aqui, cara, ele pode estar desenvolvido em uma linguagem que não tem absolutamente nada a ver. Então, sei lá, vamos pegar aqui uma outra linguagem aqui que não tem nada a ver com Java. Pegar sei lá, nada a ver é difícil, né? Mas vamos pegar um Ruby aqui. Ela pode estar sendo desenvolvida com Ruby. Ou melhor, vamos deixar ela como JavaScript. Vamos deixar ela como Node.js. Então ela foi utilizada aqui para criar. No caso aqui, normalmente Java com Spring e Node com... e Node.js com Express ou Nest, N ferramentas aí para estar fazendo uma API. E é assim que ela funciona. Pessoal, eu espero que isso esteja entendido, tá? Esse é o papel da API no sistema. Esse é o papel que ela cria. Você pode ter sistemas que só são APIs, você pode ter sistemas que são API front-end, e aquele front-end ele se integra diretamente com aquela API, né? Mas esse daqui é o básico, então ela serve ali para encapsular aquela parte toda de back-end, né? Toda a parte de regra de negócio, como que funciona o sistema, o que você precisa, e o front-end ele serve só mais para a gente poder abranger mais a parte visual, né? Todas as regras visuais ficariam no front-end. Outra coisa importante é a parte de segurança, porque toda a nossa parte de segurança vai estar na API, a gente vai poder trabalhar toda ela ali, e o front-end, a ideia é que ele seja novamente só visual, né? Então, a API ela tem que estar bem protegida, e a API estando bem protegida, o front-end também vai acabar não fazendo muita diferença em relação a isso. Esses são os maiores pontos aqui que a gente tem da API, e agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho de como uma API funciona. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei uma API aqui que se chama Dog API. Então, o que ela faz? Ela simula como uma API funciona e ela vai me mostrar informações sobre o que eu quero. Então, como vocês podem ver aqui, ó, uma API a gente sempre utiliza, né, quando a gente faz o primeiro... quando a gente trabalha com a API, a gente sempre tem a URL principal dela. O que essa URL significa? Essa URL aqui, ela serve para te dizer qual que é a URL, né, que a API está, e qual que é o caminho que você quer bater, ok? Então aqui, se vocês verem, ela tem um caminho, né? Temos API, temos grids, temos imagem e temos random, né? Então o que isso significa? Isso aqui é uma documentação bem simples, tá? Então, quer dizer, quando eu fizer o get, né, fizer o fetch, né, que é buscar essa imagem, ele vai me retornar uma API de alguma raça de cachorro, ele vai vir com uma imagem e vai ser randômico. Então é isso que essa API está me dizendo. Então vamos lá, vamos tentar fazer aqui, ó, a gente já tem um cachorrão aqui bonitão, vamos tentar dar um fetch de novo. Legal, ele me voltou uma outra imagem que é randômica, tá? Como que a gente faria isso, né? Como que a gente utilizaria essa API? Porque nós temos algumas ferramentas, tá? Para poder facilitar a utilização de APIs, e uma dessas ferramentas é o Postman, que eu vou apresentar para vocês, tá? Eu provavelmente vou usar o Postman não só nessa aula, mas para próximas aulas. Eu gosto muito do Postman. Tem muita gente que fala que ele é pesado, que ele é meio lento. Eu realmente gosto dele, ele tem formas de fazer também automação nele, então é outros vídeos que eu vou querer trazer para vocês, e eu acho que eu acho ele uma ótima ferramenta. Você pode usar ele tanto web quanto aplicativo, ótima ferramenta. Então, vamos ver como que a gente faria uma request nesse carinha aqui, né? Então, primeira request que a gente faria, então, vamos pegar esse cara aqui, ó, HTTPS API. Se a gente colocar aqui, ó, então a gente tem o get dessa API, esse daqui é a nossa URL, é capaz que ela tenha até uma resposta aqui, vamos dar uma olhada.
Ó, legal. A gente tem uma resposta sim. Esse é um caminho, né? Ela tá vendo que ela tá retornando? Lembra que eu falei pra você que ela pode retornar JSON, mas nesse caso ela tá retornando um HTML, tá? Então é uma página de 404. 404 são os status de cada requisição, tá? Inclusive, se vocês quiserem um vídeo falando sobre requisições, como isso é importante pro QA, tá? Porque isso é realmente muito importante, eu posso fazer. Mas, como vocês podem ver aqui, ó, ela tá dando 404, not found. Então, o que significa? Que esse caminho ele não foi encontrado, então ele não existe. Então vamos lá. Ele não existe, tudo bem, mas vamos ver se a gente adicionar breeds. Então seria API barra breeds mesmo? É barra breeds, perfeito. Então API barra breeds. Ok, ainda não encontramos. Ele até deu aqui no matching route. Então significa que a gente ainda precisa dar mais informações. Vamos tentar colocar imagens. Vamos ver. Vamos dar o send. Continua recebendo no routes. E agora aqui é random. Opa, desculpa pessoal. Copiei o fetch aqui. Vamos dar um enter. Olha que legal. Ele me retornou um JPEG. Vamos ver o que esse JPEG ele significa. Vamos lá. Obviamente, né? Eu já até sei o que é. Obviamente que é uma imagem randômica de cachorros, tá? Então, o que essa API é legal? Ela mostra pra gente para que ela serve. Então, o que significa? Essa API aqui a gente está usando, né? Então, quando nós estamos usando... Deixa eu até apagar isso aqui para não confundir. Então, a gente está usando essa API. Eu estou usando, ela está fazendo integração, eu estou integrando ela com o Postman. Certo? Então, aqui, ó, nós temos o Postman aqui. Com essa integração com o Postman, nós temos um retorno. Então, nós estamos utilizando com o Postman. Então, vocês estão entendendo? Ó, essa página aqui da internet, né, essa página aqui do dog.ceo, é basicamente... O front-end é bem simples, como vocês podem ver, né? Ele está mostrando aqui, ó, tudo que o JSON foi retornado, ó, tudo que foi retornado de JSON. Então, ó, vocês podem ver aqui, ó, também que a gente recebe esse retorno, tá vendo? Então, ele tem status e a mensagem. E a mensagem aqui é nada mais nada menos que a URL que nós recebemos aqui pro nosso... para poder visualizar a imagem. E aí, o que o front-end está fazendo aqui? Ele está pegando, né, esse JSON, mostrando aqui pra gente, e também mostrando a imagem, né, que deu random, que eu posso fazer aqui 1000 vezes, ele vai estar sempre atualizando as fotos. Então, a gente sempre vai ter cachorros lindos, maravilhosos aqui para ver, e nessa API. Então, quando a gente está falando sobre ela, o Postman está fazendo uma requisição, que nesse caso, a requisição do Postman é uma requisição. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cima aqui, assim, ó. Essa requisição do Postman, nesse caso, né, é um fetch que nós chamamos de get, tá? E esse get, ele basicamente ele está pegando, né? O get significa pegar, ele está pegando aquela informação. Então ele está falando, ó, eu tô batendo aqui nesse carinha aqui, ó. Eu tô batendo aqui nesse carinha aqui, né? Nessa URL. Eu quero dar um get, eu não quero enviar nada. O get serve para envio, tá? Eu vou também fazer outros vídeos, né, explicando os outros verbos que nós temos, que no caso não vem ao caso agora, mas eu vou estar trazendo isso daqui para vocês também, para vocês não ficarem perdidos, tá bom? Então, galera, basicamente é isso. Era isso que eu queria mostrar para vocês, como que uma API funciona. Essa API aqui que a gente viu, ela é muito simples, ela só tem um get. Eu vou tentar trazer outras APIs que funcionam de formas diferentes pra gente poder ver os outros verbos, como eu tinha dito. Então, galera, é basicamente isso, tá? Ela é bem simples, às vezes a gente tenta complicar um pouco na nossa cabeça como que a API funciona, né? A gente imagina um monte de coisa, mas na verdade é uma coisa bem simples de se trabalhar, né? De se utilizar. A API serve para que seja simples de utilizar, tá? Isso é muito importante. Então, quando alguém falar o nome API para você, não sinta medo. Saiba que é uma aplicação. É um pouco diferente de como, né, usar o front-end direto, mas também é uma forma muito, muito útil de não só trabalhar, né? De também fazer testes, tá? A gente pode criar testes voltados somente para esse tipo de API, tá? Então, é basicamente isso, galera. Eu agradeço muito por vocês estarem vendo esse vídeo. E se vocês tiverem qualquer dúvida, tanto desse vídeo, tá? Falando sobre API, pode deixar nos comentários. Eu vou estar sempre lendo os comentários, vou tentar responder quantos comentários forem possíveis. E
Deixem um like, por favor, se inscreve no canal. Esse conteúdo eu sei que não parece, mas dá trabalho sim. E fazer toda essa gravação dá bastante trabalho. Então, por favor, recompensa a gente aí com o nosso joinha e dá aquela batida no sino para vocês sempre receberem notificações da Lume, tá bom? Perfeito, galera. Eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem qualquer coisa, pode deixar nos comentários que eu respondo. Beleza? Valeu, time. É nóis.